Finalmente venci os parágrafos de um bloco só e as pontuações estranhas. E agora nós temos o primeiro Saramago deste canal. Hoje nós vamos conversar sobre todos os nomes do José Saramago. Vem comigo! Eu fiz essa leitura aqui pelo meu Kindle, eu tenho um livro físico, já mostrei aqui no canal, mas tá lá em Manaus nas caixas e aí já estava curiosa demais para finalizar essa leitura, porque eu comecei umas 2 vezes e parei no meio do caminho, aquele bloqueio dos parágrafos enormes e tudo mais. Às vezes a edição não fica tão bacana assim no Kindle. E aí, meu Kindle, bichinho, está morrendo. Então o que eu vou fazer desta vez? Vou colocar aqui a foto da capa pra gente ir conversando e vocês irem se inteirando. Todos os Nomes foi publicado em 1997 e aqui conhecemos o senhor José, que é escriturário da Conservatória Geral do Registro Civil. Também conhecemos um pouco mais desse prédio monumental que é a Conservatória, que guarda todos os registros das pessoas. Um local austero, labiríntico até, que guarda o registro de vida e morte das pessoas. Aqui a repartição é um local muito hierárquico, constantemente relembrado. Em cada um dos funcionários sabe muito bem qual posição ocupa e o que tem que fazer de acordo com a sua posição. Nos séculos anteriores, alguns funcionários moravam na conservatória, na parte de trás, onde se estendiam rente às paredes, pequenas casas onde eles se abrigavam. As casas dispunham de 2 portas, uma que ia diretamente para a rua e a outra que se comunicava diretamente com a nave de arquivos. E aí houveram mudanças urbanísticas na cidade e passaram a derrubar as casinhas, exceto uma, com a intenção de conservar como um documento histórico. E era justamente nessa casa que vivia o senhor José. E quem é o senhor José? O livro não conta muita coisa dele pra gente. Inclusive, a gente não sabe nem o nome dele completo, porque ele dizia que não tinha o menor sentido isso, já que as pessoas lembravam apenas dos primeiros nomes. Ele trabalha há 26 anos na conservatória e ele é um funcionário muito dedicado. Tão dedicado que em muitas passagens isso me incomodou, sabe? Ele não fica doente, ele não fica cansado, ele não fica estressado, ele não incomoda ninguém, ele é quase um ser ali passando de tempos em tempos ao longo dos seus 26 anos de trabalho, só existindo para fazer aquelas funções específicas do cargo dele. Um homem de meia idade que tem todos os dias praticamente iguais, sem muito contato, praticamente nenhum, com seus familiares ou com seus amigos. E aí é como ele diz: dado que na sua insignificante vida até o bom e o mal haviam sido raridade. Sua distração é guardar recortes de notícias de pessoas famosas, já que, diferente da grande maioria das pessoas, o senhor José realmente detém muito conhecimento através dos fichários, muitas informações valiosas sobre essas pessoas famosas. Até que um dia ele encontra uma ficha incompleta de uma mulher de 36 anos, que apenas possui 2 registros, a do seu nascimento e a do seu divórcio. E aí, num impulso completamente diferente do que o senhor José costuma ser, ele decide conhecer mais sobre essa mulher, pesquisar mais sobre ela. E é justamente sobre a consequência dessa busca que a maior parte do livro a gente acaba lendo. Inclusive, uma das consequências dessa busca é a gente conhecer um outro lado do senhor José que eu acredito que nem mesmo ele sabia existir. Veja, ele invade e passa a noite no colégio, ele também pernoita no cemitério, sem falar no medo constante que ele tem que ser pego, e a gente fica aflito junto também com essa possibilidade que se demonstra acontecer em vários momentos. Esse é um livro que fala sobre todos os nomes e que constantemente nos demonstra que sempre vai haver um imprevisível, algo fora totalmente do nosso controle. E é um livro também sobre o que há de mais próximo, como as pessoas que nos rodeiam e o quanto a gente não sabe nada sobre elas profundamente, de verdade. E claro, é um livro também que trata sobre a morte. E uma coisa interessante sobre todos os nomes é que o único nome que realmente aparece
ou um dos pouquíssimos que aparece com muita constância, é do protagonista, o Senhor José. E mesmo dele a gente só sabe o primeiro nome. Meu primeiro Saramago, eu falei no início do vídeo, né? Então foi meu primeiro contato com esses parágrafos enormes, essas pontuações bem diferentes. Eu senti que é como se fosse assim: ah, você quer ler? Você quer ler? Então você vai ter que participar de verdade, ativamente, enquanto lê esse livro. A verdade é que algumas vezes eu achava o livro lento, devagar mesmo, sem cotidiano demais, e algumas vezes eu li assim avidamente, desesperada, querendo saber o que ia acontecer com o Seu José. Apesar da parede inicial, que são os parágrafos de Saramago, eu gostei de verdade, eu gostei muito da forma de escrita dele. É uma das coisas que mais me chama a atenção na escrita de um autor, sabe? É a capacidade que ele tem de tirar as coisas da mente dele, desenvolver num papel de uma maneira que se torna interessantíssimo você ler. As várias formas que ele tem de dizer a mesma coisa, de uma forma muito simplória ou de uma forma verdadeiramente construída, que além do significado, carrega o peso daquilo que ele quer te passar e que é importante você entender, absorver para entrar no livro. Sem falar que, assim, cá entre nós, eu senti mesmo que o Saramago conseguiu criar uma tensão nesse livro. Vários momentos eu fiquei nervosa, angustiada para saber, e agora, o que será deste homem? Ele vai ser pego? Sem falar da forma interessantíssima que ele desenvolveu os personagens, né? De novo, não tem nomes, mas tem aqui, eu até anotei para não esquecer, a mulher desconhecida, e ele realmente vai descrevendo a busca do Senhor José atrás da mulher desconhecida, e no fichário tá o nome dela, tá os dados dela, quando ela nasceu, etc e tal. Mas o Senhor José se refere a ela constantemente como a mulher desconhecida. Também tem a Senhora do Rés do Chão. Rés do Chão é o nome que se dá, eu acho que é para o apartamento térreo. E uma das buscas que ele faz para encontrar a mulher desconhecida, ele acaba conhecendo essa Senhora do Rés do Chão e aí desenvolve algum tipo de amizade, de duas pessoas que têm vidas muito parecidas e de alguma forma se encontram e fazem uma conexão muito rápida. Então, por mais que seu José seja muito tímido, introspectivo e não tenha contatos, com esta senhora do Rés do Chão, ele desenvolveu realmente algum tipo de amizade. Tem um chefe, tem o conservador, que é o responsável pela conservatória de uma forma geral, e, como eu falei, o Senhor José, que até onde eu consigo lembrar agora, é a única pessoa que, pelo menos mais de uma vez, a gente consegue saber realmente o nome. Eu gostei muito mais do desenvolvimento do livro do que do final. Eu acho que o Saramago fez uma construção muito bacana de tensão, de você se interessar para saber quem é Senhor José, quem é esse novo Senhor José, o que aconteceu para ser capaz dele demonstrar pra gente, pra si mesmo, um outro lado da personalidade dele, que nem ele conhecia, as aventuras que inevitavelmente ele vai passando, as consequências dos atos dele, e ele foi criando uma atmosfera de tensão que foi crescendo, e aí eu achei o final assim, ok, talvez eu tenha que reler aí num futuro, não tão distante, e aí eu revejo essa resenha e repenso, não era isso mesmo, eu achei o final incompatível com o desenvolvimento do livro. Vamos ver. E tem uma coisa super interessante que eu acabei descobrindo nas minhas pesquisas, é que José Saramago, Saramago não é o nome oficial de José Saramago. Olha só, quando José Saramago nasceu, o conservador, que aqui no Brasil a gente entende como cartório, né? Mas agora que você já ouviu essa resenha toda, você sabe o que é conservatório, quem é o conservador? O conservador equivocadamente registra a alcunha em que a família do José Saramago é conhecida, Saramago. José Saramago vem de uma família de agricultores e Saramago, especificamente a palavra, é uma planta herbácea com flor que cresce na região onde o escritor nasceu. E aí tem aqueles encontros que eu acho maravilhosos aqui, que a gente está conversando sobre um livro que inclui todos os nomes de todas as pessoas que existiram
E aqui o próprio José Saramago não deixa de passar um pouco sobre isso. O nome dele é alterado para um nome da região que ele nasceu e do que a família dele trabalhava. E isso vai trazendo a vida dele inteira, né, depois que ele troca, que é registrado esse nome, na verdade como um representante daquilo de onde ele nasceu, de como a família vivia, do que ele registrou para si, acabou, né, através do conservador, tendo essa alteração. E aí ficou José Saramago. E aí, você que já leu José Saramago, tem uma outra indicação de livro para eu ver como é que fica o desenvolvimento, a escrita dele, como é que chega no final. Realmente gostei pra caramba de como ele desenvolveu essa escrita dele, já tava curiosa demais. Tento não criar expectativa sobre, mas para alguns nomes é um pouquinho difícil, né? Então, se você já leu algum outro livro dele que você gostou muito, vem aqui nos comentários, conversa comigo, me conta, porque tem várias outras coisas dele que com certeza eu vou querer ler. Você que me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo do canal.